Aqui estamos de volta para trazer-lhe o programa Opinião Feminino e hoje vamos fazer o nosso primeiro programa com 3 convidadas. Começo por apresentá-las. Écita Segauque, Alda Salomão e Fátima Mimbir. Boa noite às 3, espero que tenham um bom ano 2019. Boa noite, obrigada. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos discutir 3 temas, são eles 4 anos de governação do presidente Nyusi. Vamos falar da situação dos ataques na província de Cabo Delgado e dos desenvolvimentos em relação à investigação das dívidas ocultas. Muito bem, Fátima, começo por si. O nosso primeiro tema são os 4 anos de governação do presidente Nyusi. Uma pequena retrospectiva: há 4 anos, Filipe Nyusi herdou um país com vários problemas graves, a destacar o conflito armado entre Renamo e o Exército Nacional, as dívidas ocultas com todas as suas consequências para o país, incluindo a suspensão de financiamento direto ao Orçamento do Estado. No discurso de tomada de posse, o presidente Nyusi transmitiu uma esperança de um país melhor, anunciou grandes promessas como a estabilidade política e econômica, a inclusão política e social e a transparência na indústria extrativa. Portanto, são algumas ideias. A minha pergunta é: qual é a saúde do país hoje, passados 4 anos, olhando para a governação do presidente Nyusi? O país está débil, mas antes quero saudar os caríssimos telespectadores e desejar um ano próspero, um ano de bastante luta. Está claro que não vai ser um ano fácil, temos eleições e já começamos com esta questão da dívida. Saudar as minhas companheiras do painel, a luta continua. Eu acho que o país... Dizer que a situação do país é débil. É débil, sim. O país está débil. Temos que reconhecer que uma parte da debilidade do país foi herdada, é real. É a questão do... O presidente herdou um país que estava numa guerra, que não estava a ser resolvida, e ele prometeu a estabilidade à política, e nesse aspecto ele trabalhou com todo o afinco. Nós vimos com alguns avanços, retrocessos, alguns aspectos, mas o assunto está encaminhado. Eu acho que isto é importante e vamos acompanhando os desenvolvimentos, e que é preciso de parte a parte que haja, portanto, cedências e que haja, sobretudo, honestidade na discussão. Portanto, reconhece que houve avanços, pelo menos no diálogo político com o Renamo, que em relação pacificação a isto, do país. Nenhum moçambicano duvida que tenha havido avanços, com os seus problemas nesse processo, mas houve avanços, temos que reconhecer isso. Depois herdou um país que estava numa crise econômica, podemos dizer assim, resultante, por um lado, do mercado internacional, a influência do mercado internacional. Estamos a falar dos preços baixos das matérias-primas. Nós somos um país que exporta alguns produtos, que dependemos desses mesmos produtos para financiar o orçamento. Estamos a falar ligados aos megaprojetos. Isso afeta, obviamente, aquilo que são as receitas do Estado. E depois tivemos também uma situação em que a nossa moeda desvalorizou de forma drástica. Isto afetou. E, de repente, um ano depois de assumir o mandato, descobrem-se dívidas ocultas. E a forma como a questão das dívidas ocultas, que hoje são chamadas de declaradas, como queiram chamar, declaradas. Agora são declaradas ou não declaradas. O ponto é que essas dívidas são ilegais. Está a ficar claro agora que são dívidas criminosas. E o ponto é a forma como este assunto foi tratado ditou as consequências que nós vimos desde 2016 a esta parte. O fato do governo não ter assumido à partida, quando as dívidas foram descobertas, ter de forma arrogante recusado a existência dessas mesmas dívidas, levou, e depois vir assumir que há dívidas e mais, que não era só aquilo que nós sabíamos, porque inicialmente só sabíamos da Ematum, de repente ficamos a saber que afinal há uma Proíndicos, há uma MAM, e o governo, tempos depois de assumir, legaliza ou soberaniza a dívida da Ematum. Então, tudo isto, pela forma como o governo tratou, a questão do segredo, da forma como se tratou ilegal da contratação da dívida, levou a que os parceiros internacionais suspendessem o financiamento. E isso afetou o país economicamente, obviamente. Então, nós fomos vendo um país, para uma economia que depende de serviços, onde o Estado é o maior cliente ou comprador, as empresas entraram em colapso e resultou, portanto, nos desempregos que nós fomos acompanhando. Isso estamos a falar da perspectiva econômica, social, mas quando olhamos para a questão política, que não é só ligada à questão
da negociação da paz, tem também a questão da participação política, das liberdades, da democracia em si. Nós vimos em 2015, 2016, há perseguições muito sérias contra figuras da sociedade civil, contra académicos que falavam, sobretudo, acha que nestes 4 anos de governação do presidente Nyusi, a liberdade de imprensa e de expressão ficaram afetadas pela negativa? Ficaram afetadas pela negativa, e eu tenho que dizer isto, que este problema não começa com Nyusi, começou no último mandato do presidente Guebuza, e ele foi, ao invés de haver esse rompimento, até fazendo jus às promessas que o presidente da República fez na sua investidura, deveria ter se cessado isso. Não aconteceu. O que nós estamos vendo é que desde que as dívidas ocultas apareceram ou foram reveladas, começou a haver um discurso de instigação à violência, de um discurso de instigação ao ódio que ocorre até ao presente momento. E isto ligado à forma como as eleições foram realizadas, esta questão desses esquadrões de mortes, etc., levou a que Moçambique hoje fosse considerado uma democracia autoritária. Esta é a situação do país, e um país nesta situação não pode ser considerado um país saudável. Nós estamos com um país débil, infelizmente. Muito bem. Alda Salomão, quero ouvir a sua opinião e se concorda aqui com os pontos centrais levantados pela Fátima, a ideia de que a liberdade de expressão e imprensa ficaram afetadas nestes 4 anos de governação, a ideia de que as dívidas ocultas foram um fator perturbador de governação e de que atualmente temos um país débil face a estes fatores todos. Muito obrigada, boa noite a todos e também as minhas felicitações a todos os telespectadores, votos de um ano muito bom, apesar de tudo. Vamos tentar que o ano seja bom. Eu penso que nós, em 2015, já tínhamos um país e um Estado com problemas. Problemas identificados, problemas de governação sérios. Eu lembro de nós termos passado várias sessões aqui neste espaço falando sobre o estado da nação do ponto de vista de governação. Então, todas as dificuldades, digamos, temáticas que o país enfrentou, a questão da paz, e para mim a paz não se resume ao diferendo entre Renamo e Frelimo. Penso que é preciso olharmos para a paz de uma maneira mais abrangente, e o facto de termos feito avanços nesta frente não nos deve impedir de olhar para todas as outras dimensões para as quais o assunto paz é importante. Hoje, por exemplo, dizermos que o país está bem porque as negociações entre a Frelimo e a Renamo estão a ser conduzidas num ambiente de relativa estabilidade, portanto estamos bem, eu acho que é olharmos parcialmente para a situação do país. Havemos de falar de um assunto que merece igual atenção de todos nós, que é a questão de Cabo Delgado, sim, mas já todos nós dissemos muitas vezes que a paz não é apenas calar das armas e o conflito militar. Portanto, como é que nós aferimos o conceito de paz? O que é que significa estar em paz do ponto de vista social, económico, etc. Então, olhando para o todo como um país, eu penso que temos problemas ainda muito sérios a resolver nessa dimensão. A parte económica, as já muito famosas dívidas reveladas, que hoje sabemos todos nós, como a Fátima acabou de dizer, que são dívidas contraídas de forma criminosa. Acho que o grande choque em relação à questão económica é nós, fora os aspectos externos, não é? A conjuntura internacional, que essa é importante, influencia, mas temos uma situação interna que tem um peso significativo no estado económico do país. E hoje nós termos esta constatação de que estamos neste estado porque temos no governo e na liderança do Estado um bando de criminosos, é o maior choque que penso que todos nós como um país temos hoje. A constatação de que, afinal, nós temos estado a ser governados por criminosos. Mas, mais uma vez, e a Fátima também aqui o disse, não é novidade nenhuma. Há muito tempo que se diz que o Estado foi capturado por bandidos.
Há muito tempo que se diz. Portanto, a discussão hoje sobre o Estado da Nação é fundamentalmente uma discussão sobre como é que nós queremos reconstruir o país, começando principalmente pela revisão, reestruturação, reorganização das instituições da administração pública, porque é na administração pública que nós cometemos os erros e os crimes que cometemos e que hoje estamos a ser todos nós afetados. É dentro da administração pública que nós temos as grandes questões que prejudicam o setor da saúde, o setor da educação. Acha que nestes 4 anos não foram feitos avanços nesses problemas? Exatamente. O que eu sinto é que o Sua Excelência, o Sr. Presidente, não, pelo menos que nós tenhamos sentido, ou que eu tenha sentido, não criou os espaços necessários e suficientes para debater o país, para debater com os cidadãos a governação do país, para debater com os cidadãos a reestruturação da administração pública. Que reformas é que devem ser feitas na administração pública para nós termos uma administração pública que seja limpa, que tenha sido purificada da criminalidade, da ilegalidade, dos desvios de toda a ordem. E 4 anos depois, nós vemos que a situação do país, em termos de governação, piorou. A questão da liberdade, dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Acho que avaliar o desempenho do Presidente da República, um indicador para avaliar o desempenho, é como é que os cidadãos se sentem em relação aos seus direitos e liberdades fundamentais. E que medidas, que mudanças, que progressos é que foram feitos nessa esfera. Como é que eu, cidadã, me sinto em relação ao meu direito de acesso à saúde, do meu direito de acesso à alimentação, o meu direito de acesso à participação em processos decisórios deste país? Não. Neste momento, nós vemos que nestas dimensões, nós sentimos que os nossos direitos e as nossas liberdades foram substancialmente reduzidos. Portanto, acha que não foram lançados os fundamentos essenciais para a construção de um país estável, equilibrado, em harmonia? Sua Excelência, o Presidente preferiu um discurso que ainda hoje é famoso. Eu penso que é com base nesse discurso que nós devemos fazer a avaliação do progresso. E qual é a avaliação que faz desse discurso nestes 4 anos de governação, do ponto de vista de realização desse discurso? Como eu digo, não sinto que nós tenhamos tido no Presidente da República a liderança necessária para unir os cidadãos na reflexão sobre o país que nós queremos ter e sobre as mudanças estruturais que queremos fazer para podermos ter e conseguirmos todas aquelas promessas que o Presidente fez no seu discurso inaugural. Um país melhor. Exato. Nós sabemos que a melhoria é gradual, sabemos que não vamos ter tudo ao mesmo tempo, mas nós hoje deveríamos poder dizer que nesta área, de forma concreta, de forma específica, eu sinto, por exemplo, que eu sou cidadã que participa nas decisões deste país. Acha que não há esse sentimento? Não foi construído esse caminho? Não. Muito bem. Écita, quero ouvir a sua opinião e também se concorda aqui com as ideias que são levantadas, a ideia de que os aspectos essenciais da governação pioraram, a questão da liberdade de expressão, imprensa também, e aqui a ideia levantada pela Fátima de que temos hoje um país débil, 4 anos de governação depois. Obrigada, Mucipo. Quero cumprimentar aqui as minhas colegas no painel e a todos os que nos acompanham neste espaço. Os 4 anos de governação do Presidente Nyusi, eu acho que podem ser, ou eu dividiria em 3 principais vetores. O primeiro que seria o econômico, porque influencia a vida de todos nós. O segundo seria o político e o terceiro seria o social. Portanto, no social eu depois vou poder elaborar mais. No econômico, nós temos alguns aspectos que precisam de ser melhorados, mas também há passos que foram dados. Alguns deles seriam o controle da inflação. Nós tivemos uma experiência drástica de 26%. Hoje podemos claramente celebrar quando dissemos que controlamos a inflação a 3,5%.
Para se chegar a estes 3,5, há várias medidas macroeconómicas que foram fortes e tiveram impacto. Lembro-me que em alguns programas aqui que nós tocamos especialmente nestas medidas macroeconómicas, eu teria dito que algumas delas não seriam de resultado ou impacto imediato. Era necessário continuar a trabalhar, portanto estava-se a lançar a semente, mas era necessário continuar a aprofundar para que esses resultados fossem visíveis. A redução das taxas de juros, por exemplo, não é? Que nós todos queremos, porque vai impactar diretamente não só na vida do cidadão de forma singular, mas também das empresas. Vimos, por conta dessas decisões também macroeconómicas, o Estado a pagar o IVA às pequenas e médias empresas. Eu penso que isso também refletiu grandemente, se olharmos para aquilo que era a situação destas mesmas empresas e assumirmos que a economia moçambicana é basicamente sustentada por essas empresas. Acha que um dos grandes feitos nestes 4 anos foi a estabilização da economia? Portanto, pelo menos os seus principais indicadores. Exatamente, indicadores macroeconómicos. Agora, há alguns resultados que se esperavam que não chegaram, porque quais são esses resultados? O impacto macroeconómico tem também uma grande medida no lado fiscal. Portanto, é necessário ainda continuar a emagrecer, portanto, aquilo que é a despesa pública, é necessário continuar ainda a emagrecer, portanto, o próprio Estado, portanto, há toda a máquina que compõe o Estado. Portanto, nós sabemos hoje que há muito funcionário público. Podemos agora discutir se todo ele está lá e está a ser aproveitado. Portanto, se todo ele está a contribuir positivamente e pode mensurar aquilo que é a sua ação no dia a dia. Portanto, acredito que ainda há espaço para isto, ou realocando, não é? Ou pondo a produzir. Portanto, algo que pode ser ainda feito. Há também a questão do despesismo. Portanto, sinto que ainda há espaço para cortar. Aqui mesmo neste espaço discutimos algumas medidas que foi unânime que poderiam esperar, se não forem, portanto, não se pode cortar, porque algumas delas até são legais no sentido em que estão previstas, poderiam muito bem ser postergadas, porque neste momento não fazia nenhum sentido. Portanto, há ainda espaço. E vimos também duas principais figuras que eu gosto de destacar quando falamos destas medidas, exatamente. Portanto, temos o Banco Central, que fez e continua a dizer, e temos também o Ministro da Economia e Finanças, portanto, o Dr. Maliano, e eu penso que tem estado a dizer e a puxar para a necessidade de o governo, de uma forma regrada, poder acompanhar estas medidas para que elas possam fazer impacto. Obviamente que tudo isto é letra morta se nós olharmos para aquilo que é o custo que cai no bolso do cidadão. Portanto, reduzir-se a inflação, sim, muito bem, mas há outras medidas que foram aqui, que foram tomadas, que continuam a pesar naquilo que é a cesta básica. Resumindo, a cesta básica do cidadão continua cara. Portanto, é possível, é necessário fazer muito mais, porque no final do dia todo impacto tem que cair no bolso do cidadão. Enquanto isto não se refletir, haverá espaço para várias discussões. No campo político? No campo político, não podemos descurar aquilo que foi a bandeira do presidente Nyusi quando da sua tomada de posse, que é a paz efetiva para Moçambique. O que é que ele queria dizer com a paz efetiva? Ele sempre, que tem a oportunidade de ter nos dado a saber, é não só o calar das armas, mas que também haja verdadeira reconciliação entre os moçambicanos. É um passo gigantesco. Neste momento, celebramos, portanto, o calar das armas, porque há um acordo que tem estado a vingar, e muito bem até hoje, mas sentimos que as armas, portanto, não estão, os homens não estão a primeiro o gatilho, mas têm ainda as armas na mão. Então, há ainda um trabalho para fazer, mas eu acho que é de louvar. Conseguimos ter esta estabilidade se assumirmos que já tivemos alturas em que o país estava praticamente separado entre norte e sul, era difícil fazer uma travessia sem colunas militares, falávamos de ataques, o SAV estava a ser vulnerado quase que todos os dias. Hoje conseguimos celebrar isto e eu acho que é muito bom. Portanto, há ainda alguns passos a dar para que a paz seja efetiva. E esta paz não só, e aqui corroboro com o que foi dito pelas minhas colegas anteriormente, não é só o calar das armas, mas é também esta reconciliação entre os moçambicanos. A harmonia social. A harmonia social, exatamente. Campo social. No campo social, é mesmo esta harmonia social. E aqui podemos usar os vários vetores. Começar pelas liberdades, não é? O direito que os cidadãos têm de se expressar, de se manifestar, aquilo que é a obrigação que o Estado tem de prover serviços básicos e essenciais.
aquilo que é a obrigação do cidadão também fazer parte das conquistas, não é? Nós vimos coisas muito concretas quando falamos do DDR, por exemplo. Se for uma discussão mais aprofundada, sentimos que ainda há alguma animosidade. Alguns acham que não faz sentido entregar as armas, outros acham que não pode ser usado como moeda de troca. Então, penso que no campo social ainda falta esta harmonia, que se calhar contribuiria também para que os moçambicanos pudessem falar, discutir. Quero compreender melhor a sua ideia. No campo econômico e político, citou avanços. Na área social, o que quer dizer? Na área social, eu penso que... Regredimos ou avançamos? Estabilizamos, no sentido em que podemos falar, mas sente-se aqui uma animosidade muito grande. É muito fácil hoje duas pessoas discordarem e atacarem-se. E eu penso que nós já, tenho a impressão que já tínhamos ultrapassado isto. Há alguns pronunciamentos que são feitos, inclusive de forma aberta. Portanto, se eu antes precisava me esconder ou precisava falar mal da AIDA junto do meu grupo restrito, eu penso que hoje sentimos que, de forma muito aberta, conseguimos dizer coisas que chocam. E, obviamente, se eu me sinto atacada, se eu me sinto de alguma forma agredida ou perseguida, eu vou resguardar-me. Vou também criar o meu exército para contrapor. E eu penso que começa aí. Então, há alguma coisa aqui que ou falhou ou ainda isso do ponto de vista da harmonia piorar. Social. Exatamente. O que tem a dizer relativamente ao que defendeu aqui a Fátima e a Alda, a ideia de que temos um país débil passados estes 4 anos, e o ponto que levantava a Alda, a ausência de uma liderança transformativa no país. Concorda com essas duas linhas de pensamento? Não concordo. Eu não vejo Moçambique como um Estado débil. Citei aqui alguns avanços. Eu penso que se nós conseguimos controlar a inflação, se nós conseguimos tomar medidas macroeconômicas, algumas delas muito fortes, conseguimos olhar para tudo aquilo que está a ser feito pelo nosso Banco Central, conseguimos ter o governador do Banco de Moçambique a claramente tomar medidas, inclusive até com algumas pessoas que nós já considerávamos gurus, mas sempre no intuito de resolver questões que, a continuarem como estão, levariam a um descalabro. Eu penso que estamos a transformar. Penso que não podemos dizer que é um país débil. Há desafios. Isto não podemos de alguma forma descurar, mas eu vejo transformações, vejo medidas arrojadas. Podemos aqui discutir se podiam ser mais enérgicas, se podíamos aqui discutir se em vez de 5, 10 podíamos tomar 15. Eu penso que isso sim podemos discutir, mas de forma alguma eu não concordo que não tenhamos uma liderança transformista. Esta liderança que nós temos permitiu-nos alcançar estes avanços. Esta liderança que nós temos permitiu-nos abrir até para questões que nós discutíamos timidamente. Não é? Penso que há algum tempo atrás assumir-se que há reconciliação, ou assumir-se que membros e simpatizantes da Frelimo da Renamo devem continuar a tratar-se como partes opostas, se calhar fosse normal. Mas hoje eu penso que mesmo o discurso oficial é este. Agora, insisto, socialmente, todos nós temos que fazer a nossa parte, porque não bastam só discursos. É preciso que cada um de nós, no seu canto, na sua casa, na sua empresa, na sua vizinhança, deem o seu passo para que este discurso encontre, portanto, plano para ocorrer. Há iniciativas também que gostaria de aqui trazer, algumas iniciativas, inclusive presidenciais, combate à corrupção, por exemplo. Acho que concordamos todos que há assuntos que são um cancro para a nossa sociedade. Podemos divergir na maneira como estão a ser atacados, podemos divergir na prioridade com que estão a ser atacados, mas eu penso que esta liderança tem estado a trazer e tem estado a apontar de forma muito certeira estas questões. Fátima, quer reagir ao que está a dizer esta? O país tem desafios, mas está estável e há vários avanços, conforme ela citou, sobretudo ao nível do campo econômico, ao nível do campo político, e o papel do presidente para desanuviar as tensões, sobretudo ao nível dos movimentos políticos do nosso país. Bom, eu penso que é preciso relativizar isso. Primeiro eu queria, na parte econômica, eu queria citar, na parte socioeconômica, eu queria citar o próprio presidente no seu discurso, quando dizia que o bem-estar dos moçambicanos não deve ser medido pelos dados macroeconômicos. O que acontece é que estamos a dizer que a inflação baixou
milagrosamente de 26%, acho que para 3%, 4%, mas quando nós olhamos para o cidadão, o seu poder de compra, a capacidade dele com o salário que ele oferece, custear as suas despesas, nós vimos que houve quedas drásticas. Vimos ao longo destes anos as tarifas de água, de energia subirem de forma tremenda e sem justificação plausível. Vimos, inclusive, todas as instituições, digamos que de uma forma quase que combinada, aumentarem as suas taxas como se estivessem a fazer o equilíbrio ou a buscar soluções para colmatar o déficit orçamental, porque é preciso reconhecer que a saída dos parceiros do apoio programático, nós estamos a sobreviver. Mas não estamos a sobreviver bem. É a custo de quê essa sobrevivência? É a custo do engasgar das contas do Estado, porque o Estado está endividado até as últimas circunstâncias, foi buscar dinheiro aos bancos, daí que os bancos não estão a colocar dinheiro à disponibilidade do cidadão, do setor privado que precisa desses recursos para financiar, porque é preciso fechar o déficit orçamental, que não é pouco, é imenso, que é agravado pelo fato de que as empresas foram perdendo espaço para operar e uma parte da receita que deveria ir para o Estado se perde. Então, o que quer dizer? Não vê estes avanços no campo econômico? Não. Ou acha que os avanços ao nível dos grandes indicadores, sem que tenham ligação com a economia real, não tem sentido? A debilidade, o nosso Estado é débil. Eu penso que isso é inegável. Ok? O que acontece é que nós vamos vendo medidas de cura dessa debilidade. As medidas que o Banco Central foi tomando são medidas de cura, mas elas não curam ainda a debilidade. Vão ajudando a atenuar uma situação aqui, a atenuar uma situação ali, mas não estamos em condições de dizer que o nosso país está estável. Como é que nós vamos dizer que o nosso país está estável com o nível de endividamento que tem? Não só endividamento externo, excluindo estas dívidas criminosas e ilegais, estamos a falar das dívidas bilaterais e por aí fora, estou a incluir aqui a dívida doméstica. O Estado agora vai emitir bilhetes de tesouro porque precisa de colmatar o seu orçamento do Estado. Temos ideia do que isso significa? Então não vamos aqui dar a ideia de que está tudo bem. Não está. As pessoas não estão a conseguir sobreviver. As pessoas continuam a ser transportadas em my-loves. As pessoas continuam a viver sem segurança. As pessoas continuam, algumas inclusive têm que ficar no my-love justamente porque é esse que a vai levar até o seu destino, porque o chapa não leva até o seu destino. Então eu penso que aqui nós temos que ser honestos. As pessoas não estão a conseguir viver neste país nas condições atuais. Infelizmente, é o povo que sofre, porque a nossa elite continua a sobreviver. Nós não temos aqui, por exemplo, quando se fala, e eu concordo que não há uma ligação direta entre essas medidas que o Banco de Moçambique vai tomando, que são medidas macroeconômicas, medidas monetárias, etc., não tem ligação com os aspectos fiscais que têm a responsabilidade do governo. Eu concordo, e o governo continua a ser consumista, mas ele dizia, o Presidente da República no seu discurso, que não, nós vamos ser um governo mais contido, um governo com menos despesas supérfluas, mas não é isso que nós estamos vendo. Apesar de haver promessas, nunca nos vieram mostrar aqui com números. Nós já desafiamos. O discurso de tomada de posse não foi realizado até aqui? Na verdade, o discurso de tomada de posse foi um discurso de inebriação, de nos dar a ideia de nos... De nos enrolar, se posso assim dizer, para comprarmos uma governação. Foi um discurso muito bom, não haja dúvida. Se nós voltarmos a ouvir, eu fiz esse exercício antes de vir para o programa, de voltar a ouvir aquele discurso, eu percebi que não. Eu ali fui inebriada, simplesmente foi um discurso muito bom, uma música muito bonita, mas que na realidade não condiz. E queria trazer aqui um outro aspecto sobre a questão de combate à corrupção, que é um aspecto social também e é político. O Presidente da República, no seu discurso, disse que teria um governo intolerante à corrupção. E eu pergunto, qual é esse governo intolerante à corrupção que permite, porque é preciso lembrar que o governo pode caçar os mandatos dos edis, como fez com o edil de Climane, pelo simples fato de ter saído de um partido para o outro. Mas nós tivemos um edil em Lixinga, que é da Frelimo, condenado por corrupção. Condenado. Está lá a exercer funções. É este governo que nós dizemos que é intolerante à corrupção?
E mais, lembrando que o Presidente da República, apesar de inconstitucionalmente, é ao mesmo tempo Presidente do Partido Frelimo. E aquele indivíduo é do Partido Frelimo. O governo é do Partido Frelimo. É este governo que estamos a dizer que é intolerante. Então, eu penso que nós temos que ser realistas e o primeiro passo para nós curarmos o nosso país é começarmos a falar com realismo. Começarmos a esquecer as bandeiras que nós cobrimos e lembrarmos que somos moçambicanos e é uma bandeira superior a qualquer outra, de qualquer outra cor que nós temos que defender e dizer a verdade às pessoas. Muito bem. Alda Salomão, há aqui a ideia levantada pela ESTA de que de facto há uma liderança transformativa e os avanços que são registrados, pelo menos ao nível político do diálogo com a RENAM, é graças a essa liderança transformativa. O que está a acontecer ao nível da economia também é graças a essa liderança transformativa. Mantém a sua ideia de que faltou lançar os fundamentos essenciais? Eu mantenho, até porque o país é uma imensidão de fatores e de dimensões, como eu disse, não é? Se nós quisermos dimensionar o desempenho do Presidente e o progresso destes 4 anos apenas nestes 2 fatores e considerarmos que nos damos por satisfeitos só com base nisso, é uma maneira de ver a situação. O que eu tenho estado a dizer é que, como país e como país como um todo, eu não sinto que nós tenhamos tido um movimento de transformação do aparelho do Estado em primeiro lugar, para termos um Estado que cumpre com as suas funções e com o seu mandato e que começa reestruturado a dinamizar todas as componentes que são sua parte integrante. A questão dos indicadores macroeconómicos, não digo que não seja importante, mas se nós não conseguimos estabelecer a relação entre esse relativo progresso nessa área com o bem-estar dos cidadãos em termos concretos, então é toda aquela discussão à volta do conceito de crescimento económico versus desenvolvimento sustentável. E nós estamos a falar de um processo de desenvolvimento nacional. E é com base em coisas concretas que se sentem no dia a dia da vida dos cidadãos que nós vamos aferir se estamos a fazer progresso ou não. Nós podemos ter estes indicadores macroeconómicos a mostrar sinais positivos, mas se nós continuamos a ter os níveis de pressão social, económica e financeira que os cidadãos sofrem todos os dias e cada vez mais nos níveis em questão, então de que é que estamos a falar? Assim, no fim do dia, o que eu como cidadã quero sentir é que as minhas condições de vida e a minha qualidade de vida melhora todos os dias um bocadinho. E que como cidadão deste país, eu percebo porque é que estamos a ir num sentido e não no outro. E que como cidadão deste país, eu participo e sou parte das decisões que são tomadas, não é assim? Portanto, é todo este conjunto de vida do país de que eu estou a falar. É uma questão de perspectiva do país. Integral. Perspectiva integral e não apenas detalhes que podem parecer muito vistosos, muito bonitos, mas que acabam por não ser aquilo que nos interessa como cidadãos. Queremos um país economicamente estável e avançando, sim, mas isso não pode ser à custa de uma série de outros indicadores sem os quais aquilo não serve para nada. Se nós temos uma administração pública, e eu insisto na administração pública, porque estamos a falar do Estado, estamos a falar de governação do Estado, e o estado de saúde das nossas instituições públicas hoje deixa muito a desejar e nós não chegaremos a lado nenhum com benefícios para todos. Reparem, podemos chegar a algum lado com benefícios para alguns, mas não chegaremos aonde nós queremos chegar e aonde o Presidente da República nos prometeu que chegaríamos todos, não é? Avanço geral para todos nós, enquanto continuarmos a ter a falta de ética, de legalidade, de organização, de sentido de Estado, sentido de interesse público que temos neste momento nas nossas instituições. E hoje, a situação que nós vivemos hoje e a novela, passa a expressão, do dia, só nos mostra a dimensão do problema que nós temos em termos de governação pública. Portanto, podemos falar de tudo o resto, mas se nós temos este tipo de administração pública, então... Alda, a ST e a Fátima têm aqui ideias diferentes
relativamente ao combate à corrupção? Como é que vê o combate, qual é a leitura que faz do combate à corrupção destes 4 anos de governação NUS? Muito hesitante, muito discurso, pouca ação. Ação relevante, aquela que muda, aquela que influencia, que tem impacto e que mostra que aqui, com toda a complexidade e com todas as dificuldades, o Presidente da República quer realmente marcar um ponto de ruptura sem retorno neste combate à corrupção. E acho que eu não preciso de dizer mais nada. Nós temos aqui exemplos variadíssimos de como as hesitações, as reservas, medidas paliativas foram sendo usadas um bocadinho para como que atirar poeira para os olhos de todos nós, e não conseguimos tomar medidas enérgicas, visíveis, medidas para casos que sirvam de exemplo para combater um problema que é um problema sistémico. Nós temos corrupção nas instituições públicas, temos corrupção nas nossas casas, nas nossas famílias, portanto, é um cancro nacional, social, económico, institucional, etc. Portanto, não digo que seja só um problema da administração pública, é um problema geral. E, como tal, as medidas têm que ser enérgicas. É preciso responsabilizar aquelas pessoas que comprovadamente estão envolvidas em esquemas de corrupção e que nós as conhecemos. É preciso que as instituições do Estado intervenham e tomem as medidas legalmente apropriadas para mostrar que estamos a mudar, que temos leis que devem ser cumpridas, que quando cometemos erros responsabilizamos e avançamos nesse sentido. Não podemos criminalizar ou responsabilizar uns e não responsabilizar outros, ou responsabilizar pela metade e andar aqui às voltas para abordar um problema em que não é possível andar com pachos quentes. Ou se é sério ou se não é sério. Ou se é sério ou não se é sério. E penso que aqui o Presidente da República precisa de vir cá a terreiro e dizer que basta. E foi um bocadinho com essa expectativa que nós ouvimos o discurso do Presidente há 4 anos atrás, que o Presidente iria, com toda a complexidade que o combate à corrupção encerra, inclusivamente perigo e risco contra a própria vida do próprio Presidente, que ele iria tomar as medidas necessárias para mostrar que, daquele momento em diante, nós teríamos um país diferente. Não temos. As nossas instituições continuam a ser centros de corrupção. Muito bem. Hesitação no combate à corrupção, fragilidade do Estado e ausência de uma perspectiva geral para o país são os pontos lançados aqui. Quero rebater. Sim. Utopia. Acho que o que se está aqui a dizer é que é preciso ter uma utopia. E eu quero só pegar alguns exemplos quando eu falo de estabilizar. Não é? Nós tínhamos a relação rand-metical acima dos 5. Tínhamos o dólar a quase 100. Não é? Estamos a dizer que são as moedas de referência em Moçambique. Vamos olhar a batata, o saco de batata. Se eu compro o saco de batata a 10 rands e ele está a ser comercializado, o rand está a 6 meticais, 5,5, estamos a dizer 55 meticais. Se nós conseguimos controlar conseguimos estabilizar, portanto, a nossa moeda, esta flutuação cambial começa a fazer algum efeito, estamos a dizer que em vez de 60 a 55 meticais, falamos de 35, 40 meticais. É disto que eu estou a falar. Portanto, se a tendência se mantiver ou for crescente, não é? Se estávamos próximos de 100, continuávamos hoje próximos de 100, ou estávamos já além dos 100, estamos a 150. Em contrapartida, podemos sim dizer que recuamos. O ponto é que os 62 meticais, os 60 na relação metical-dólar hoje, são ideais? Não são. Mas, se estas medidas não tivessem sido tomadas, hoje estaríamos a falar de 150.
Portanto, é aí que eu digo, eu celebro sim, e digo, encorajo que estas medidas continuem, porque algumas delas são sementes. Os problemas que levaram a que este descalabro acontecesse, não é só uma questão de cortar aqui o tronco aqui de cima, é preciso ir à raiz, é preciso resolver de lá. Mas tu não fazes isso se não tiveres boa vontade, tens de começar de algum lugar. Olhamos para o nosso sistema financeiro, olhamos para a nossa banca. Portanto, todos estes problemas foram crescendo, sim, é verdade, mas é preciso começar por algum lugar. Então, estas medidas, lá sendo implementadas, regridem, mantêm. Porque a tendência era crescente. Nós temos que concordar isso. Nós vimos o dólar a quase 100 meticais. Sem medidas concretas, não sei onde é que estaríamos. Vimos muito bem a discutirmos como é que controlamos, como é que conseguimos comprar o pão. Vimos, portanto, a nossa economia a procurar alternativas ao trigo. Portanto, foi preciso pensar e é preciso pensar. É aí que eu digo, olha, e vimos também uma economia cheia de subsídios. E paramos nós mesmos, dissemos, se calhar o melhor a fazer é aliviar, deixar que a própria economia flua e manter apenas os serviços sociais ainda sob controle. E lembro que essas medidas foram discutidas. E uma sociedade não vai estar toda ela, não vai ser unânime. Alguns acham que viver de subsídios faz bem à economia. Outros olham e digam, tudo bem, controlas até quando? E é preciso dizer que todas as medidas tiveram que ser tomadas num contexto em que a solução era uma e única: fazer omeletes sem ovos. Porque os parceiros de cooperação saíram, onde eles mantiveram o apoio era muito circunscrito, mas o país está lá. As pessoas, os cidadãos, continuam lá. As obrigações do Estado para com os seus cidadãos estão lá. Portanto, é preciso balançar. É neste contexto que eu digo, eu olho e digo sim, há coisas que nós temos que dizer que houve trabalho. Não quer dizer de forma alguma que o nosso Moçambique está perfeito. Não está. Pelo contrário. Estas medidas mostraram que em algum momento nós descarrilamos, mostraram que em algum momento nós abrimos os cordões e deixamos de tomar medidas que fossem contundentes, deixamos de ter ações enérgicas e o mal foi se instalando. Quando olhamos para a corrupção, sim, isso é notório. Qualquer esquina nós vemos que há exemplos práticos. E não estou a falar da grande corrupção, estou a falar de que nós todos agimos como corruptores. Porque é muito bom sabermos e dizermos que nesta sociedade o combate para a corrupção não anda. Mas também, eu digo e insisto, é bom que nós todos olhamos e dizemos, no dia de hoje, qual foi o meu comportamento, não é? Para mostrar que sou agente neste combate à corrupção. O meu relacionamento com a Polícia de Trânsito, o meu relacionamento com a Polícia Municipal que vai lá fiscalizar a minha obra. Portanto, o meu filho que eu quero a matrícula e não quero ir lá à fila às 4 horas. Portanto, todas essas questões começam aí. Há quem cobra porque há quem está disposto a pagar. Então, nós temos que olhar para estas questões todas e dizer onde está o cerne da questão. Políticas públicas, sem dúvida, elas têm que ser melhoradas, porque senão este discurso que nós encontramos, estas medidas macroeconómicas, estes discursos, estas iniciativas, dizia algumas delas presidenciais, que não todas são presidenciais, deu o exemplo aqui desta iniciativa contra a corrupção que é presidencial, mas temos várias outras iniciativas que são de nível mais localizado, de nível ministerial. E elas precisam de ter, para que elas andem, é preciso que nós olhemos e dissemos, sim, é um problema, temos que reconhecer que ele está lá e temos que reconhecer que tem o nosso papel. Daí que eu digo, não olho para este país como uma situação débil, porque já tivemos problemas muito concretos, o preço, o custo de vida continua elevado, mas poderia ser pior. Portanto, se não houvessem estas medidas, estaríamos muito para ir além. E este meu encorajamento é no sentido de que ainda bem que podemos identificar os problemas. Não fiquemos por podar, é preciso ir à raiz. Porque só aí é que vamos não só estabilizar, mas regredir e que sabe resolver as questões pontualmente. Muito bem, vamos avançar e vou mesmo assim, Alda. Vamos falar da situação dos ataques em Cabo Delgado. Começo por si porque, digamos, tem uma vida em Maputo, tem uma vida em Cabo Delgado e conhece muito bem parte das zonas que têm estado a sofrer esses ataques. Os últimos dias temos visto uma tendência de aumento destes ataques, com mais mortes, mais destruição de património
incluindo viaturas civis, no caso. Vimos um ataque próximo à zona do acampamento da Anadarko, que é uma das empresas que tem lá um projeto de exploração de gás. As populações estão a fugir todos os dias das suas casas. O Presidente reuniu o Conselho Nacional de Defesa e Segurança e este foi um dos temas de discussão, mas tudo isto acontece sem que haja uma ideia geral, pelo menos na sociedade, sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado. Qual é a sua opinião, qual é a sua forma de ver estes acontecimentos? Olha, eu creio que não sou a única pessoa que está muito preocupada com a situação em Cabo Delgado. E há bocado, quando eu dizia que dizemos que o país está em paz, eu ponho isso entre aspas, porque não me parece que nós possamos dizer que o país está em paz quando temos toda uma província com a situação que Cabo Delgado está a enfrentar. E passados quase 2 anos, ou cerca de 2 anos, desde que estes ataques começaram em Cabo Delgado, nós continuamos sem ter informações minimamente palpáveis, que nos deem dados minimamente palpáveis sobre como, porquê, quem e para quê. Quer dizer, esse é um fenómeno que está a acontecer e com um nível de violência extremo contra cidadãos deste país, que para mim, qualquer que fosse a região do país, deveria ser motivo de preocupação para todo o país. Então, a situação em Cabo Delgado, nós deveríamos ter a possibilidade de ouvir por parte do governo com alguma regularidade e especialmente com a intensificação, com o intensificar dos ataques em Cabo Delgado, deveríamos ter a oportunidade de regularmente sermos informados sobre o que é que está a acontecer, que medidas é que o governo está a tomar. Por exemplo, aquelas famílias todas, quantas famílias nós temos neste momento deslocadas? Quantas famílias é que saíram da região de Palma, Mocimboa da Praia, Macomia, etc. E para onde é que essas famílias foram? Como é que essas famílias estão a ser tratadas? Onde é que elas estão albergadas? Que medidas é que estão a ser tomadas para assegurar que as crianças dessas famílias continuam a estudar, que essas famílias têm acesso a serviços de saúde, etc, etc. Mas, para além disso, e acima de tudo, que medidas de segurança e de proteção é que estão a ser tomadas nas aldeias, em todas as aldeias? Há dados elementos aqui. A posição do governo é de que passar esse tipo de informação pode comprometer o trabalho em curso, passar informação, dar uma informação muito clara sobre estes acontecimentos e as pessoas pode prejudicar o que está a ser feito no terreno. E ouvimos o presidente ontem, no encontro com o corpo diplomático acreditado aqui em Moçambique, a dizer que tem conhecimento do assunto, a fazer um ponto de situação e a dizer que o trabalho que está a ser feito pelas Forças de Defesa e Segurança é um trabalho animador, há informação via colaboração com as comunidades que estão a permitir atingir resultados satisfatórios. Isso não anima, não é uma indicação de que há movimentos em curso para estancar o mal? Eu não duvido que o governo esteja a tomar medidas, esteja a fazer o que tem que fazer para estancar a situação. O ponto é que, como cidadã, eu preciso de ser informada sobre que medidas é que eu própria devo tomar de autoproteção. Mas eu não sei se as famílias dos distritos que até agora foram afetados estão a ser orientadas e há um esquema local em cada aldeia de proteção. Não sei se há grupos de segurança comunitária. Não sei. O meu ponto é, obviamente que nós estamos aqui a pedir detalhes de aspectos de segurança estratégica e de inteligência. Não é disso que estamos a falar. Mas penso que todos nós, como país, e como digo, Cabo Delgado é parte deste país. O que acontece em Cabo Delgado afeta-nos a nós aqui. O que está a acontecer em Cabo Delgado, eventualmente haverá alguma razão específica que leva a que aquilo esteja a acontecer lá, mas eu assumo que poderia ser Maputo, poderia ser Gaza, poderia ser Inhambane. Portanto, como cidadã nacional, eu tenho interesse e preocupação e penso que tenho também o direito de saber porque é que temos aquela situação,
onde é que avançamos em termos de investigação sobre as causas, não é? E que medidas de proteção aos cidadãos é que estão a ser tomadas? Medidas gerais, não precisamos de detalhes. Medidas gerais é que estão a ser tomadas nos distritos, nas aldeias. Como é que por exemplo, eu, Fátima e outros, trabalhamos nas aldeias, não é assim? E nós temos estado a pensar como é que podemos continuar a trabalhar em Cabo Delgado enquanto perdura aquela situação. Se não nos passam a informação, ou se trata a situação como é um grupo de insurgentes, de desempregados, descontentes, etc., minimizando, quando todos os dias nós temos pessoas mortas, violentamente mortas, não precisa de ser mais do que uma pessoa. Não precisa de ser mais do que uma pessoa. Se nós temos pessoas que são atacadas, casas queimadas, isso é uma preocupação nacional. Nós precisamos de saber o que é que está a acontecer, qual é exatamente a situação em termos de viabilidade da vida naquela área e viabilidade de trabalho, não é? E, portanto, eu penso que nós estamos a receber essa informação, dá aso às especulações, estamos todos aqui a tentar perceber porque é que não nos dizem nada, não é? E a começar a fazer ilações e conclusões que se calhar colocam inclusivamente o governo numa situação em que não deveria estar. Portanto, nós estamos a pensar que o governo está a esconder alguma coisa. Muito bem. Fátima, concorda com esta ideia de que há um déficit de informação, comunicação entre as autoridades e a sociedade? Eu penso que não há dúvidas em relação a isso, sobretudo se nós olharmos para o fato de que até hoje, como sociedade moçambicana, nós não temos a mínima ideia do que é que realmente está a acontecer em Cabo Delgado. Quem são aquelas pessoas, o que é que elas querem, etc. Elas não vão dizer, porque elas acho que se estão a esconder pela forma como elas atuam e pelo que se nos é dado a conhecer. Então, cabe ao Estado usar a sua máxima inteligência, não para andar a fiscalizar as nossas vidinhas, que não interessam para nada, mas para ir buscar informação sobre estes casos que atentam à segurança, à ordem, inclusive à soberania do Estado, porque nós não sabemos se aquelas pessoas estão ligadas a estes movimentos segregacionistas, por exemplo. Mas o Presidente ontem, ao dizer que há avanços satisfatórios, não é um sinal de que se está a resolver? O Presidente da República nos está a dizer, sempre que ele fala sobre este assunto, que há resultados animadores, estão a ser fragilizados, etc. Meia volta, estamos a ouvir que mais pessoas foram mortas de forma bastante desumana. Quando ouvimos que famílias são esquartejadas, eu não sei até que ponto que nós consideramos que a situação é animadora. Quando nós vemos que qualquer indivíduo que se faça à província de Cabo Delgado e se aproxime daquela região é detido de forma arbitrária, como está a acontecer, por exemplo, com o jornalista Amado, que agora é acusado de espionagem. Quer dizer, até inventamos coisas muito perigosas porque queremos troféus para mostrar. Mas ninguém, por exemplo, ainda nos veio dizer efetivamente de todos aqueles casos que de 200 e tal, 400 e tal pessoas que foram ao tribunal, quantas daquelas pessoas continuaram presas? Por exemplo, Porque eu peço desculpas por interromper, Fátima. Corre informação de que o cidadão sul-africano que perdeu a vida em Cabo Delgado... Já está confirmado, perdeu a vida, ou foi dado como cabecilha do movimento. Esse é um dado muito importante. Não é? O governo terá tido algum fundamento para chegar à conclusão ou para ter a suspeita de que ele era o cabecilha deste grupo. Nós não somos informados sobre isso, quer dizer, não temos o direito de perceber, mas afinal, e a partir do momento em que ele foi detido, em que se comprovou a ligação dele com o movimento, penso que nós tínhamos aí um ponto de partida para as investigações. Pelo menos esse dado deveria ser melhor explicado aos cidadãos deste país. O cidadão morreu em circunstâncias estranhas depois de ter desaparecido. E toda a maneira como parece que o processo foi conduzido, enfim, a questão da detenção do jornalista também. O ponto é, se estamos numa situação de insegurança militar,
A ALDA anda por ali a fazer coisas que não devia estar a fazer. Comete uma ilegalidade. As autoridades competentes detêm a ALDA. O que é que custa dizer que nós encontramos a ALDA a cometer uma ilegalidade? Foi por isso que ela foi levada às autoridades competentes e está a contas com a Justiça. Ficamos pelo menos 2 semanas, ou quase 2 semanas, sem sabermos o que é que tinha acontecido ao jornalista. Portanto, criamos aqui espaços para especulações, para desinformação, para mal-entendidos e etc., que eu acho que talvez não sejam necessários, não são justificados. Fátima. Então, eu explicava que o ponto é que o Presidente da República tem estado a dizer que a situação é animadora, a situação está controlada, estão fragilizados, etc., mas de tempos em tempos nós vemos que a situação efetivamente não está controlada. Estamos a ter cada vez mais pessoas deslocadas porque aquelas pessoas já atacam as suas aldeias, passado algum tempo regressam para aquelas mesmas aldeias, o que eu acho que este modus operandi é bastante estranho e merece uma investigação profunda. Então, eu sinto aqui que, para além da questão da falta de informação ao cidadão, porque nós temos o dever, o direito, e o governo tem o dever de nos informar sobre o que é que acontece, até porque as pessoas têm interesses naquela área, porque têm familiares, porque têm atividades que estão lá a ocorrer. Então, é preciso que as pessoas sejam informadas até para se prevenirem de ir para a região, por exemplo, qual é o tipo de medidas que estas pessoas têm que tomar, se têm que primeiro pedir autorização em Maputo, em Cabo Delgado, ao distrito. Estas informações não são veiculadas às pessoas e o resultado é, por exemplo, aquilo que nós vimos em dezembro, em que tivemos 3 pessoas que foram detidas, entre quais jornalistas e pesquisadores académicos que iam fazer uma pesquisa académica lá, que foram detidos e nenhuma autoridade neste país se pronunciou sobre isso. Quer dizer, teve que haver muito trabalho de bastidores para que aquelas pessoas fossem soltas, para que se dissesse alguma coisa sobre aquelas... E ainda assim não foi esclarecida a circunstância em que aquelas pessoas foram detidas, estavam a ser acusadas de quê? Então, acho que aqui o governo está a atrasar muito um processo que, na verdade, é preliminar, que é investigar, compreender o fenômeno, para depois implementar uma estratégia de resposta ou de atuação naquela mesma região. Outro aspecto que eu queria salientar, que eu penso que é muito importante, é que nós, como moçambicanos, temos que nos começar a questionar do porquê que o assunto Cabo Delgado, que para mim, pela forma como eu leio e quando eu faço a comparação com outros casos similares, é grave, gravíssimo. Por que nós tínhamos tanta informação sobre os atentados quando tínhamos a guerra, quase guerra acontecendo ali no centro? Todos os dias o governo falava, etc. No caso de Cabo Delgado, a forma como se fala, a minimização do assunto, eu acho que por parte do governo, por parte das autoridades, não se pode dizer como um criminoso que esquarteja pessoas em aldeias é um criminoso comum. O governo não pode dizer uma coisa destas. Não é criminalidade comum. Não é. Até porque se fosse, não teríamos militares no terreno, se fosse criminalidade comum. Mas nota-se também que há uma falta de mobilização social no nível de toda a sociedade para exigir que este problema seja resolvido. Não, eu acho que é preciso relativizar isso, município, porque aqui meia culpa tem que ser dada à comunicação social. Há movimentos de repúdio muito grandes, não houve manifestações, porque as pessoas têm agora alergias a manifestações, porque nenhuma manifestação, exceto as manifestações que a Frelimo organiza, porque é partido no poder, vão ser aceites. Mas as pessoas não manifestam porque simplesmente elas vão ser reprimidas, porque há tanta coisa para manifestar. O ponto aqui é que há movimentos de repúdio, qualquer jornalista que anda nas redes sociais, que lê as coisas, há de encontrar lá manifestações de pessoas. Há manifestações. Acho que há essa mobilização da sociedade. Sim, essa mobilização da sociedade, há preocupação da sociedade em relação ao assunto Cabo Delgado. O ponto é que as pessoas perceberam que se o Presidente da República, o alto magistrado da nação, e que inclusive é de Cabo Delgado, trata o assunto como se ele fosse uma coisinha, é um assunto, mas não é um assunto. Então as pessoas também ficam mais a perceber por que é assim. Quando você tem um ministro do interior que te vem dizer que aqueles são criminosos comuns, para uma situação que nós vimos que não é criminalidade, como está a levar, desalojar pessoas, destruir casas, atacar esquadra, é criminoso comum esse. Muito bem. Essa então, eu concordo com esta ideia de que há um déficit de comunicação neste assunto Cabo Delgado, e esta ideia que a Fátima levanta, o nível de tratamento que está a ser dado a este assunto é reduzido, digamos assim.
Deixe-me só contextualizar aqui o município. Lembro-me que em Muxunga nós tínhamos claramente ataques ou confrontos entre forças de defesa e segurança e a Renamo. Claramente. Até momentos surgiam em que havia um ataque, dizia-se, não, desta vez não foi a Renamo. Em Muxunga nós tínhamos o governo de Moçambique, na altura, começava a tratar de pequenos ataques, pequenas instabilidades, mas nunca, houve uma altura que chegou a situação de, vamos lá, guerra, de desespero total, mas nunca saiu-nos esta informação. A imprensa noticiou sempre como pequenos ataques, pequenas instabilidades, conflitos de pequena instabilidade. Não é? O que eu quero dizer é que, em Cabo Delgado, o que é que nós temos? Quem são os atacantes ou os insurgentes? Quem são? Não os conhecemos. Não os conhecemos. A imprensa reporta ou não reporta estes ataques? Eu penso que reporta. Alguns cidadãos até fazem, ampliam, diminuem e, portanto, a informação chega. O ponto central é que estamos desde outubro, por aí, do ano antepassado, portanto, pouco mais de um ano, com conflito, guerra, de pequena intensidade, o que quisermos, em Cabo Delgado. Começou de uma forma muito localizada, tem estado a alastrar-se por mais distritos, começou com coisas que nós não percebíamos muito bem, sem manifestação, são confrontos entre grupos, e hoje temos claramente pessoas a serem decapitadas, viaturas a serem incendiadas, aldeias a serem, portanto, completamente dizimadas, e nós queremos saber. Eu penso que isto é justo, que as pessoas, é só olhar a maneira como a população recebeu o novo administrador de Palma. Portanto, recebeu-lhe praticamente já com paus e pedras na mão. Recebeu a cobrar. O que é que está a acontecer? Nossos filhos estão a morrer, nós não temos informação. Portanto, eu acho que pedir informação, pedir que se saiba mais, é justo. Mas também é preciso dizer, e eu sempre disse, acho que a última vez que falámos sobre isso foi a quando do informe do Presidente da República, mais do que termos relatórios exaustivos, ouvirmos todas as semanas um porta-voz, a semelhança do que tínhamos com o porta-voz do Ministério da Defesa na altura, era ter informação concreta que permitisse ao Estado moçambicano uma ação operativa. Acha que falta isso? Eu penso que isto é que seria a melhor resposta. Portanto, que o Estado se mobilize na sua máxima força, investigue, e esta investigação que seja mesmo do Estado, por via da academia, porque há várias e dispersas correntes e teorias sobre a explicação daquele fenómeno, sem isolar que Cabo Delgado hoje é o nosso menino bonito. Eldorado. É o Eldorado. Temos lá recursos, há uma exploração, há multinacionais, temos agora a decisão, portanto, aguardamos a decisão de pelo menos 2 grandes multinacionais. Portanto, a convergência ali é enorme. E a pressão também é enorme para que o caos se instale e quem possa tirar maior proveito o faça sem grande fiscalização, como também de resposta por parte do governo, porque os filhos de Cabo Delgado querem fazer parte tanto daqueles recursos, querem também poder sentir a diferença. Eu penso que é isto que está a acontecer. Está a faltar. É esta situação que nós nos encontramos. Portanto, sobre se falamos muito, falamos pouco, comunicamos, eu penso que não vejo grandes diferenças entre o que aconteceu em Muxunga e o que está a acontecer hoje, com a diferença, se calhar, de que lá sabíamos que a Renamo, e a própria Renamo dizia sim, e nesta guerra, e neste assim, caso, não sabemos, se calhar, por aí torna-se muito difícil apontar o dedo. Mas o trabalho do Estado, eu penso que qualquer um de nós tem que exigir. O que é que foi feito, o que é que estão a fazer para identificar, localizar e estancar aquela situação. Penso que aí vamos estar todos. Ficamos com pouco tempo, mas pouco tempo mesmo. Vamos aos desenvolvimentos da investigação sobre a dívida oculta, e há vários desenvolvimentos, incluindo hoje o ex-ministro das Finanças foi ouvido e foi marcada uma audição para o dia 31 deste mês. Este é o nosso primeiro programa. Eu queria ouvir
a vossa ideia geral, além da detenção de Manuel Chang, os outros desenvolvimentos aqui em Moçambique, incluindo os pronunciamentos do presidente de que o governo vai colaborar com a justiça, respeitando o princípio da separação de poderes. Fátima, em 1 minuto, qual é o seu ponto de vista assim? Bom, eu acho que o discurso do presidente de respeitar a justiça é um discurso de chacha, ok? O presidente da República já tinha dito que vai colaborar para o esclarecimento da dívida quando da questão da Kroll. A Kroll teve dificuldades, há questões ainda não esclarecidas dentro do relatório. O presidente da República, que nomeia o diretor do CIS, não fez nada em relação ao obstáculo que estava a ser criado para o acesso à informação. A Procuradoria-Geral da República, na pessoa da Procuradora, que presta contas diretamente ao Presidente da República, não fez nada em relação à obstrução do acesso à informação, que vai ajudar a própria Procuradoria a compreender o fenômeno e melhor realizar o seu processo de instrução preparatória para acusar em caso de haver elementos para acusação. Então, eu acho que essa coisa de dizer vamos colaborar é mais um discursozinho. Para mim, na realidade, é mostrar coisas concretas. Se nós formos olhar para o fato de como a Procuradora é nomeada, etc., se o Presidente da República de facto quisesse colaborar para o esclarecimento das dívidas, daria uma carta verde ou branca a dizer à Procuradoria faça o seu trabalho. A questão é por que não fez até hoje. O outro aspecto que eu penso que é importante ressaltar aqui é que não me parece que a Procuradoria-Geral da República esteja a fazer demarches ou interessada em trazer a realidade ou esclarecer este caso, inclusive trazer justiça, que é aquilo que nós esperamos dela. Se nós formos a ver as demarches que fez para trazer de volta o Manuel Chang, demonstra, e o argumento que ficamos a saber hoje, que afinal é no quadro de um processo que nunca ouvimos falar que há, em que o ministro, o antigo ministro, está envolvido, ligado à empresa Odebrecht. Isso nunca ninguém ouviu falar do nome do Chang, e de repente pedimos que o Chang seja devolvido ao país ao invés de ser extraditado aos Estados Unidos conforme os interesses americanos. Isso demonstra claramente que a Procuradoria quer obstruir o acesso à justiça. Os americanos têm a sua razão, e eu penso que nos próximos programas vamos poder desenvolver mais sobre isso. Alda. Bom, eu tenho muito pouco a dizer em relação a este assunto. Eu acho que só espero que o Presidente da República, pelo menos o Presidente da República, assim, que ele use esta oportunidade para mostrar a seriedade que todos nós estamos à espera de ver da parte dele enquanto Presidente da República. Não queremos saber da Frelimo e da sua liderança na Frelimo, não queremos saber de nada. Nós queremos ver o que é que o Presidente Nyusi vai fazer com todos os dados que todos nós temos, porque hoje não é só ele que tem informação, todos nós temos informação, todos nós temos dados. Queremos ver o que é que ele vai fazer de concreto para mostrar seriedade. Essa, se for tão sucinta como a Alda, poupava-nos o tempo. Serei. Eu penso que, de uma forma muito resumida, há aqui novos desenvolvimentos que mudam completamente a abordagem que todos tínhamos neste caso. Portanto, há informação que foi posta em público, inclusive o rastro, portanto, do dinheiro, quem que são as pessoas envolvidas, que quanto mais é de acesso aos moçambicanos, permite-se de uma forma preliminar antever ou achar de forma muito concreta o que é que pode ser feito. E eu penso que esta informação, como disse a Alda, é de acesso não só de quem de direito, como dos moçambicanos e também de outras justiças, porque é preciso dizer que agora este caso tomou uma dimensão, vamos lá, internacionalíssima, portanto eles próprios chamam de um caso complexo. Se não for de um lado ou de outro, penso que alguma resposta virá. Muito obrigado às três pela disponibilidade de estar aqui a comentar estes temas que marcam a vida do país. Caro telespectador, o programa Opinião do Feminino termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.